Venezuela é o nosso assunto agora. Acabou hoje a campanha eleitoral e são 25 anos do chavismo que instaurou a atual ditadura no país. Há um risco de ser retirado do poder nessas eleições. Confira a reportagem da nossa enviada especial, Luciana Tadeu. O pronunciamento de Nicolás Maduro no último dia de campanha foi em tom de pacificação. Soy la garantía de paz y estabilidad y cambios y transformaciones tranquilos hacia adelante, en compañía de tantas certezas y esperanzas de todos. Y a quienes alguna vez nos adversaron, apelo a su razón benevolente, a su sentido común y a su patriotismo. Maduro criticou as sanções econômicas impostas à Venezuela e associou os seus rivais a tendências fascistas. Los años de bloqueo, las sanciones, la guerra económica y la conflictividad política propiciada por los sectores de extrema derecha en su agresión al país, llevaron a nuestra patria a situaciones extremas, como los fallidos intentos de invasión, de magnicidio, golpes de Estado, guarimbas, tendencias fascistas completamente ajenas a la vocación democrática, humanista y de paz de nuestro pueblo. As eleições presidenciais venezuelanas estão marcadas para o próximo domingo, com mais de 21 milhões de pessoas aptas para comparecer às urnas. No comando do país desde 2013, Maduro enfrenta pela primeira vez um risco real de ser retirado do poder, o que levantou suspeitas sobre como ele reagiria a uma possível derrota. O candidato da oposição, Edmundo González, pediu nesta quinta-feira que os militares assegurem a lisura do processo eleitoral venezuelano. A ventaja que temos é histórica em processo deste tipo. Isso deixa claro que vamos a ganar e vamos a cobrar. E confiamos em nossa força, que nossa Fuerza Armada haga respetar a vontade de nosso povo. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer nas eleições, falou com exclusividade à CNN e disse não acreditar que, apesar das ameaças, Maduro tenha força para impedir uma eventual vitória do grupo político opositor. Las amenazas de violencia de Nicolás Maduro están dirigidas a crear, mucho miedo en la población para que la gente no salga a votar. Pero eso ya no le funciona. Y lo que estamos pidiendo es una transición pacífica y ordenada, donde pueda haber un proceso de negociación entre las partes, con garantías a todos los actores. Lorival, o cenário não é dos mais auspiciosos, porque se nós estamos dependendo de um setor das Forças Armadas, que são completamente dominadas pela ditadura, para que haja, como disse a Maria Corina, negociações entre as partes com garantias mútuas. Se supõe um processo no qual outras ditaduras foram apeadas, mas antes de serem apeadas, esse processo de negociação já tinha, de alguma forma, prosperado. Eu me lembro particularmente do Chile, ou da Polônia comunista, ou da Espanha na saída de Franco. São situações nas quais um regime de força é apeado do poder, mas é apeado do poder na última instância, depois de um processo razoável, mais ou menos conturbado de negociação entre as partes. Cadê isso na Venezuela? Exato. Se você pega o exemplo do Chile, né? O Pinochet submeteu o país a um plebiscito e perdeu, né? Assim, só existem duas formas, eu acho, de uma ditadura como essa acabar. Ou com uma coisa assim de autoconfiança, né? Um erro de cálculo como que o Pinochet cometeu, ou um autoconvencimento, né? de que realmente a ditadura já não é mais sustentável. Esse seria um bloco de soluções, de saídas, né? E aí acompanhado de anistia. O Pinochet virou senador vitalício, com proteções. Eu acompanhei, cobri aquele processo no Chile. Isso foi em 98, 99, 98. A outra opção... Ou quando ela se dissolve, como aconteceu na Argentina. Aí foi uma onda
histórica, né, aqui na América Latina, exato. Mas teve um processo de isso que eu estou chamando de um certo autoconvencimento, um desgaste interno e externo tão grande que já não vale mais a pena insistir. E a outra forma é a violência, né? Então, eu não vejo um autoconvencimento, um desgaste suficiente da ditadura. Eu vejo as Forças Armadas ainda muito capturadas pelo regime, muito atreladas aos crimes cometidos pelo regime, né, cúmplices desses crimes e tal. Então é por isso que a Maria Corina acena com anistia, ela não usou a palavra, mas é disso que ela está falando, de perdão, de negociação, etc. E os venezuelanos, por outro lado, eles não são afeitos à violência, né? Houve repressão, violência com o regime, mas naquele momento, ali, eu cobri ali 17, 18, aquele período de confrontos, eles se cansaram ali, né? Aquele período do Guaidó e tal. Ali os venezuelanos falaram, não, o melhor caminho é ir embora, quem conseguir ir embora vai embora do país e quem não conseguir ir embora fica, né? Mas não vejo tanto esse caminho da violência e tal. Então, realmente é um processo muito complexo. Vamos ver, esses dias vão ser muito reveladores. Que cenários estão se desenhando, Caio? Bom, William, a oposição, né? Tanto Edmundo, são 11 candidaturas, né? 10 de oposição, salvo engano. Ela tem feito conversas com setores militares, né? São 2.500 generais, mais ou menos, mas tem um grupo de militares que a oposição está se apoiando, porque, ao fim e ao cabo, a percepção da Corina, da oposição, é de que vai ficar na mão dos militares decidido, porque o cenário que está se desenhando é de uma contestação dupla, né? Quem perder vai contestar. E há uma tendência, pelas pesquisas, 30 pontos de diferença, do Maduro perder. E aí ele vai contestar. O presidente do Comitê Nacional Eleitoral ligado ao regime, o coordenador da campanha do Maduro é irmão do presidente da Câmara, ou seja, está tudo dominado, né? Como em todas as ditaduras. Então, a leitura toda de cenário que tem sido feita, tanto pelos brasileiros que estão acompanhando, pela diplomacia brasileira, é de que vai dar problema, né? O resultado sai no domingo à noite, é uma urna eletrônica, mas o que a oposição está fazendo? Se organizando para pegar atas, são mais de 15 mil centros de votação, as atas, para bater com o resultado do Comitê Nacional Eleitoral, que seria um TSE deles, porque a oposição não confia no TSE deles, porque entende que é um TSE ligado, um TSE, um CNE, né, no caso, ligado ao chavismo, ou seja, ao fim e ao cabo vai ficar para os generais, né? Eu sinto a oposição animada, com energia nas ruas, mas eu não sinto eles achando que vão ganhar, mas não vão levar. E aí tem toda uma operação política para que os militares respaldem o resultado. Vamos pegar esse ponto que você está levantando. Se a gente vê o processo político venezuelano nos últimos anos, todas as dissidências dentro das Forças Armadas foram, de uma forma ou de outra, expurgadas, esmagadas. Uhum. Sinais públicos de dissidência ganhou um pouco de evidência nos últimos 3 dias, quando veio o comandante do Exército e disse, vamos aceitar o resultado. Ninguém levou isso assim tão ao pé da letra, a não ser um pouco a diplomacia brasileira. Que elementos a gente tem para tentar antecipar qual seria o comportamento, e se é um comportamento de bloco das Forças Armadas venezuelanas? Eu ainda não tenho certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral vai permitir que sejam divulgados os números reais, porque pelo menos seria contrário à minha experiência. Quer dizer, o que eu vivi lá na eleição de 17 da Assembleia Constituinte foi o Conselho Nacional Eleitoral começa a apuração, aí de repente eles param tudo, derrubam o site. Quando o site volta para o ar, o número é totalmente diferente das projeções e os chavistas vencem. E naquela época eram 3 chavistas e 2 independentes no Conselho Nacional Eleitoral. O que eles fizeram recentemente? Demitiram os 2 independentes, são 5 chavistas. Por quê? Porque esses 2 independentes
denunciaram irregularidades no processo. É por isso que a gente tem certeza, inclusive, é por isso que eu falo desse jeito, a fraude, porque, de fato, as evidências foram muito robustas e a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, todo mundo concluiu que foi uma fraude. Eu estava lá, eles falavam de um comparecimento que não existia, as sessões eleitorais estavam vazias. A diplomacia brasileira chega lá amanhã oficialmente, o Celso Amorim, se reúne primeiro com o ministro de Relações Exteriores lá e, pelo que eu senti, nas conversas hoje com o Itamaraty, com esse pessoal, o plano é se apoiar muito no Carter, no Conselho Carter, né? Conselho, né, que está lá há um mês, ou seja, nos americanos, e na ONU, e conversar com as candidaturas para tentar fazer um relato para apresentar no domingo para o presidente da República, para o Lula. O Brasil ele não vai respaldar de imediato o resultado anunciado pelo CNE. Eu senti muita cautela. Se foi para esperar segunda, terça, quarta, quinta-feira, para essa equipe liderada pelo Amorim traçar o cenário, para aqui se posicionar, observando bastante a posição, principalmente de Colômbia, né, que é o outro país vizinho, com 2 milhões de venezuelanos lá. No Brasil são 500 mil refugiados. E dos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos está bem em cima. E que é o governo de esquerda. Sim, tem uma questão internacional, eu sinto, você tem muita experiência ali na Venezuela, mas eu sinto um olhar e uma presença internacional muito grande ali, principalmente dos Estados Unidos. O Brasil tem muita preocupação ali e os Estados Unidos também, a partir até do acordo que fizeram com eles. Eu sei que a pergunta pode até parecer capciosa, Lorival, ainda mais acabando o programa, quando tem pouco tempo para a gente poder abordar assuntos capciosos. Mas qual é o poder de fogo dessa, digamos, pressão internacional? Estou colocando um nome aí. Essa pressão ela tem sido exercida há bastante tempo, chegou a ser mais forte no período do Juan Manuel Santos e sobretudo, do sucessor dele na Colômbia, né, que foram governos de centro e de direita, e do Brasil, quando era o Bolsonaro. Né? Essa pressão foi muito forte. Lembre-se do Juan Guaidó, eu estava lá em 2018, quando tentaram forçar a entrada da ajuda humanitária, é isso que o Maduro chama de invasão e tal. Então, não sei, a Venezuela é um pouco blindada desse tipo de coisa, né? É aquele contexto em que a população vive na miséria e dependendo do Estado, e aí o Estado exerce o poder por meio da distribuição de comida, então a miséria acaba sendo um ativo político de sustentação do regime. Vamos ver o que vai acontecer esses dias, se tem um elemento novo que a gente não está visualizando, né?